Você já ouviu falar em fundos imobiliários? Sabe como eles funcionam e o que deve ser levado em consideração antes de colocar o seu dinheiro neste tipo de investimento? Eu sou o Nazir do Finanças Sem Mistérios e vou te explicar tudo isso nesse vídeo. Então fica comigo e se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva. E não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos que postamos aqui no YouTube. Se puder também deixar o seu like, ajudará bastante o nosso canal e o nosso projeto de voluntariado em educação financeira. A estrutura dos fundos imobiliários é igual à dos demais fundos de investimentos que estão aí no mercado há um tempão. Eles têm regulamento, têm um administrador fiduciário, um gestor para os seus recursos, têm suas demonstrações contábeis analisadas por empresas de auditoria, se calcula também o patrimônio líquido e o valor da cota. Tudo de forma muito semelhante aos demais fundos de investimento. O que os diferencia é o fato de terem os seus valores de cotas negociados no pregão da Bolsa de Valores, além da composição da sua carteira de investimentos. Existem 4 tipos diferentes de fundos imobiliários. Os fundos de renda, que são os fundos que compram imóveis para locação, e eles têm em sua carteira shoppings, lajes corporativas, galpões logísticos, por exemplo. Os fundos de desenvolvimento. Neste caso, eles fazem incorporações de áreas, constroem e depois comercializam esses imóveis. Os fundos de papéis, que são compostos por ativos financeiros vinculados ao setor imobiliário, como por exemplo os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. E os fundos híbridos, que podem ter uma carteira com um misto de todos esses outros fundos e que tem como diferencial uma gestão ativa, ou seja, onde se busca sempre as melhores oportunidades e os melhores retornos do mercado. Uma forma de classificar esses fundos é como fundos de tijolos, que possuem imóveis reais, e fundos de papéis, que possuem ativos financeiros negociados no mercado. Agora, com relação à rentabilidade oferecida pelos FIIs, que é a abreviatura de Fundos de Investimentos Imobiliários, e que é desta forma que o mercado os chama, temos 2 possibilidades. A primeira delas é através dos dividendos, que por lei devem ser distribuídos semestralmente, num percentual de 95% de todas as receitas caixas obtidas pelo fundo. Mas que o usual e que vem acontecendo é o pagamento mensal, dependendo logicamente da performance do fundo. E a outra é pela valorização das cotas no pregão da Bolsa de Valores. E aqui tem um ponto importante. Os FIIs têm, além desse valor de cota negociado em bolsa, também um valor de cota patrimonial, que é calculado com base nas avaliações dos imóveis, na precificação desses imóveis que fazem parte da carteira do fundo. E aí uma informação interessante para você considerar se pretende comprar cotas de fundos imobiliários. Se o valor da cota de mercado estiver abaixo do valor da cota patrimonial, significa dizer que o preço de mercado está subvalorizado, ou seja, o mercado não está precificando o fundo sequer pelo seu valor patrimonial, podendo ser um bom momento de compra. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, se o valor de mercado estiver acima do valor patrimonial, o fundo está sobrevalorizado, sendo negociado com ágio em relação ao seu valor de patrimônio. Mas não é só isso que devemos levar em conta para tomarmos a decisão de comprar ou não cotas de fundos imobiliários. Fica comigo nesse vídeo que mais à frente vamos falar bastante deste ponto. Lá na B3, na Bolsa de Valores, temos vários índices de acompanhamento de ativos. E para os fundos imobiliários não poderia ser diferente. Temos o IFIX, que é um indicador de desempenho e da média dos principais fundos negociados na Bolsa. Historicamente, podemos notar que quando a taxa Selic cai ou quando ela está com tendência de queda, o IFIX sobe, isto é, os investidores buscam assim melhores formas de retornos com prêmios mais atraentes para os seus investimentos. E para escolher em qual fundo investir, o que devemos levar em conta? 1. A relação da cota patrimonial versus o valor da cota de mercado. 2. A quantidade de ativos que fazem parte da carteira do fundo. Quanto mais ativos, mais diversificação e menor o risco. 3. O dividend yield histórico, ou seja, a taxa de retorno que está sendo oferecida através do pagamento de dividendos. 4. A liquidez das cotas no pregão da bolsa, olhando assim o volume e a quantidade de negócios que estão sendo realizados diariamente. 5. O quanto está sendo cobrado de taxa de administração e taxa de gestão.
Nesse caso, a taxa de gestão normalmente é aplicada para fundos de gestão ativa, né, que buscam oportunidades pontuais no mercado. E 6, o perfil do investidor e a sua disposição de assumir riscos. Lembre-se que estamos falando de um investimento de renda variável. E por falar em riscos, você sabe quais são os riscos existentes nesse tipo de produto? Vamos lá, basicamente são dois. O risco de mercado, pela oscilação dos preços dos valores da cota no pregão da Bolsa de Valores, e o risco econômico, por exemplo, pelos efeitos de uma recessão e a consequente queda no produto interno bruto, né, no PIB, que poderão trazer à economia uma desaceleração dos investimentos por parte das empresas e até a devolução de imóveis alugados. Eu quero voltar um pouquinho e falar de outros pontos que podem ser utilizados para a avaliação dos ativos, ou seja, dos imóveis que fazem parte da carteira de um fundo imobiliário. São aspectos um pouco mais técnicos, mas eu acho que vale a pena dar uma passada. Primeiro, a vacância histórica e atual, ou seja, o tempo em que o imóvel não se encontra ocupado. É interessante saber qual é a média desse tempo onde o fundo possui os seus imóveis. 2. A taxa de capitalização, ou seja, a taxa de retorno que um ativo imobiliário proporciona para o fundo. Basta dividir quanto ele gera de renda ao ano, por exemplo, através dos seus aluguéis, pelo valor atual. 3. O valor por metro quadrado cobrado de aluguel. Esse indicador mostra ao cotista se o valor que está sendo praticado pelo fundo está em linha com os valores da região. Normalmente, imóveis bem localizados têm vacância baixa e valor por metro quadrado mais elevado. E 4, a ABL, ou seja, área bruta locável, que representa todo o espaço disponível que o imóvel tem para locação. Essa parte é um pouco mais complexa, mas eu acho que valeu a pena dar uma citada. E já que estamos na época de fazer a nossa declaração de imposto de renda, vamos falar um pouco sobre isso. Os dividendos são isentos de imposto de renda, desde que as cotas do fundo sejam negociadas em bolsa, o fundo tenha no mínimo 50 cotistas e o investidor não possua mais que 10% das cotas deste fundo. Já no caso da valorização das cotas, caso haja venda e apuração de ganho de capital, há imposto de 20% sobre o lucro apurado. E aqui, da mesma forma que ocorre com o mercado de ações, cabe ao investidor efetuar o recolhimento até o último dia do mês subsequente ao fato gerador, através de um DARF usando o código 6015. Um ponto importante é que não há limite de isenção de R$20 mil, como existe para o mercado de ações. E como incluir tudo isso na declaração de R? A posição em custódia, que corresponde às cotas que você tem, sempre pelo valor de custo, devem ser incluídas na ficha de bens e direitos. Os dividendos recebidos na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Essas informações as corretoras ou o administrador do fundo deverão enviar para você. Não precisa se preocupar com isso. E o ganho de capital apurado com o lucro nas vendas das cotas deverão ser informados na ficha Renda Variável, Operações com Fundos Imobiliários na aba de Titular. Pronto, missão cumprida junto à Receita Federal. Mas quais as vantagens que você tem em investir em fundos imobiliários? Sem sombra de dúvida, além de ser um ativo interessante para melhorar a diversificação da sua carteira de investimentos em relação à compra de imóveis físicos, eles têm vantagens como, por exemplo, a ausência de pagamentos de impostos, como ITBI, taxa de registro em cartório, etc. Sem contar que não exigirá de você gastos com manutenção, seja pelo uso próprio ou na renovação de locação. E aí, gostou do nosso vídeo? Então deixe os seus comentários e compartilhe com seus amigos, pois assim estarão nos ajudando a aumentar a exposição do nosso canal e a produzir um conteúdo inédito para vocês. Grande abraço e fiquem em paz!